Turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Estamos iniciando agora a nossa 12ª aula online. Na aula de hoje, nós daremos continuidade à resolução de problemas com equações, inequações e com sistemas de equações. Para essa aula, nós iremos resolver algumas questões que foram retiradas de concursos. Foram questões que caíram em provas de concursos e eu vou responder essas questões aqui. À medida que eu for falando e resolvendo cada questão, a questão vai aparecer aqui na tela, você acompanha a leitura, pausa o vídeo, copia essa questão no seu caderno e responde também em seu caderno, tá bom? Vamos à aula. Primeira questão, é uma prova da UFMG de Minas Gerais. Uma prova de múltipla escolha com 60 questões foi corrigida da seguinte forma: o aluno ganhava 5 pontos por questão que acertava e perdia 1 ponto por questão que errava ou deixava em branco. Se um aluno totalizou 210 pontos, qual o número de questões que ele acertou? Vamos à resolução desse problema. Foi um problema da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, o problema consiste em uma prova de múltipla escolha, e essa prova tem 60 questões. Cada questão que o aluno acerta, ele ganha 5 pontos. Cada questão que o aluno erra ou deixa em branco sem responder, ele vai perder 1 ponto. Ele somou um total de 210 pontos. E a questão pergunta: quantas questões ele acertou? Vamos definir uma variável para cada um dos itens, para cada uma das questões. As que ele acertou, nós vamos representar com a letra A. Para essas que ele acerta, ele ganha 5 pontos, mais 5. Para as que ele errou, nós vamos representar com a letra E. E para essa, ele perde 1 ponto, menos 1. Então, cada questão acertada, ele ganha 5 pontos, mais 5. Cada questão errada ou em branco, ele vai perder 1 ponto, menos 1. Tem um total de 60 questões. Então, essa é a nossa primeira equação. São 60 questões entre as que ele acertou e as que ele errou. Então, quando juntar os acertos com os erros, vão totalizar 60 questões. Então, a primeira equação são os acertos mais os erros, e isso vai totalizar 60 questões. Agora, nós vamos fazer a segunda equação com relação aos pontos. A segunda equação diz que para cada acerto ele ganha 5 pontos. Então, isso é 5A. E para cada uma que ele erra, ele perde 1 ponto. Então, nós vamos ter menos 1E. Para cada questão é menos 1E. Errado. E essa quantidade de pontos resultou em 210. Quando ele pegou os acertos, tirou os erros, no final ele totalizou 210 pontos. Perguntou quantas questões ele acertou, ou nesse caso aqui, qual o valor da variável A, que corresponde aos nossos acertos. Então, temos aqui um sistema de equações. 2 equações para resolver um problema. Temos 2 métodos para resolução dessas equações. O método da substituição e da adição ou cancelamento. Quando é mais fácil que eu utilize a da adição e do cancelamento? Quando eu tiver o mesmo coeficiente em uma variável com sinais invertidos. Então, aqui na minha variável A, aqui eu tenho coeficiente 1 e aqui coeficiente 5. Mas na minha variável E, aqui na frente é 1, né? Quando ele vem sozinho. Eu tenho coeficiente mais 1 e aqui na segunda equação eu tenho coeficiente menos 1. Logo, se eu fizer a adição dessas 2 equações, essas duas variáveis, a variável E, ela vai desaparecer. Então, é esse método que eu vou utilizar aqui, o método da adição ou do cancelamento. Eu vou somar essas 2 equações. Então, lembrando que para adicionar, eu vou
adicionar os itens correspondentes. Então, esse termo algébrico, cuja variável é A, com esse com esse, e o termo dependente com o termo dependente. Então, fica assim, 1A mais 5A, 6A. 1E menos 1E, isso aqui se anula, vai dar 0, não vai nem aparecer. Se eu tenho 1E menos 1E, é 0. 60 mais 210, isso aqui dá 270. Se C está multiplicando A, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim, A é igual a 270 dividido por 6. Então, quando vocês resolverem a conta, vai chegar o resultado de A é igual a 45. O A corresponde aos acertos. Então, a pessoa acertou 45 questões. A questão não me pediu para calcular a quantidade de erros, mas se tivesse pedido, nós já sabemos como é que faz para resolver. Então, eu tenho a quantidade de acertos. Basta vir em uma das duas equações, qualquer uma, e substituir a minha quantidade de acertos. Então, eu vou fazer mesmo sem a questão ter pedido. Tá aqui. A primeira equação. Acertos mais erros igual a 60. Essa aqui. A mais E é igual a 60. Então, eu vou substituir e resolver. No lugar de A, 45. 45 mais E, que são os erros, é igual a 60. De um lado da igualdade, os termos algébricos, o E. Do outro lado, os termos independentes, 60. E o 45 vem negativo, menos 45. Então, erros é igual a 60 menos 45, 15. Isso aqui não foi pedido na questão. Mas se tivesse sido pedido, nós resolveríamos dessa forma. Então, o método da adição consiste em somar as minhas duas equações de forma que uma das variáveis se anula e não apareça, tendo assim apenas a equação com uma variável, resolvo, depois eu volto em uma das duas, substituo e vou encontrar o valor da outra variável, que é aquela que eu cancelei elas no início, na hora da adição, tá? Próxima questão foi da prova do concurso da Unirio do Rio de Janeiro. Em um escritório de advocacia, trabalham apenas 2 advogados e uma secretária. Como o Dr. André e o Dr. Carlos sempre advogam em causas diferentes, a secretária Cláudia coloca um grampo em cada processo do Dr. André e 2 grampos em cada processo do Dr. Carlos, para diferenciá-los facilmente no arquivo. Sabendo-se que ao todo são 78 processos, nos quais foram usados 110 grampos, calcule o número de processos do Dr. Carlos. Então, essa é a da Unirio. Vamos responder essa. Então, os processos são 2 advogados, né? Carlos e André. Os processos do Dr. André nós vamos representar com a letra A. Esse aqui vão ser os processos de André. E C para os processos de Carlos. O problema diz que para cada processo de André, ela coloca apenas um grampo. E nos processos de Carlos vão vir 2 grampos para facilitar os processos de cada um e ela conseguir distinguir com mais facilidade. Aí a pergunta é o seguinte, ele fala que foram 78 processos e que no total deu 110 grampos. E pergunta qual é o número de processos do Dr. Carlos que nós representamos com a variável C. Então, a primeira equação, a quantidade de processos de André com a quantidade de processos de Carlos, isso aqui vai resultar em 78 processos. É a minha primeira equação do meu sistema. Agora eu vou fazer uma outra equação com a quantidade de grampos. Para cada processo de André, ela coloca um grampo.
Então, é 1 grampo para André. Mas cada processo de Carlos, ela coloca 2 grampos. 2 grampos para Carlos. Isso aqui resultou em 110 grampos. Obtendo assim um sistema de equações. Aí, qual é o método que eu vou utilizar? Veja, eu falei que eu posso utilizar o método da adição e do cancelamento quando eu tiver na mesma variável o mesmo coeficiente com sinais trocados. Vamos identificar aqui. Na primeira equação, esse coeficiente do A é 1, do C também é 1. Aqui na segunda equação, o coeficiente do A é 1 e o coeficiente do C é 2. Eu tenho aqui, na variável A, o mesmo coeficiente, mas eles estão com o mesmo sinal, os dois são positivos. E para que eles se cancelem, precisam ser negativos. Então, qual é o macete? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira equação toda e vou multiplicar por menos 1. Fazendo isso, esse coeficiente aqui, que é positivo, ele vai ficar negativo. Então, eu pego toda a equação e multiplico por menos 1. Nesse caso, vai ficar assim. Menos 1 vezes 1, aqui vai ficar menos 1A. Menos 1 vezes 1 vai ficar menos 1C. Menos 1 vezes 78 vai ficar menos 78. E a outra eu vou repetir, porque eu só multipliquei a primeira por menos 1. Só me interessa que essa aqui mude o sinal, a primeira. Então, aqui vai ficar 1A mais 2C é igual a 110. E agora sim, eu vou utilizar o método da adição. Eu vou somar essas duas equações. Então, quando eu faço menos 1A mais 1A, é o mesmo que eu fazer 1 menos 1. Isso aqui vai dar zero. Eles têm o mesmo coeficiente com sinais trocados. Eles se anulam, ficando apenas os valores da variável C e os termos independentes. Eu tenho menos 1C mais 2C, ou 2C menos 1C. 2 menos 1, 1C. É igual a 110 menos 78, ou, menos 78 mais 110, isso aqui vai dar 32. Nós sabemos que esse 1 aqui, ele não precisa aparecer. Quando a variável tem coeficiente 1, o coeficiente não aparece. Então, logo, eu chego ao resultado de que C, a quantidade de processos de Carlos, são igual a 32. Foi o que o problema me pediu, me perguntou. Quantos são os processos de Carlos? Então, são 32 processos de Carlos, já que nós utilizamos a variável C para representar. A questão não pediu, mas se tivesse perguntado quantos eram os processos de André, é fácil encontrar. Então, eu vou pegar esse valor e vou substituir ou na primeira ou na segunda. Então, eu vou substituir na primeira. Vou fazer assim, ó. A mais C é igual a 78. A, eu ainda não sei, é quem eu quero descobrir, mais 32, que são a quantidade de processos de Carlos, é igual a 78. Do primeiro lado, os termos algébricos. A. Do segundo lado, os termos independentes, 78. E o 32, que é positivo, vai vir negativo. A vai ser igual a 46. São os processos de André. Lembrando que o que a questão perguntou foi apenas a quantidade de processos de Carlos. Isso aqui eu fiz para a gente ver se tivesse perguntado os processos de André, certo? Vamos resolver agora a terceira questão. Foi uma questão da Unifor do Ceará. Um pacote tem 48 balas. Algumas de hortelã e as demais de laranja. Se a terça parte correspondente ao dobro do número de balas de hortelã excede a metade do dobro de laranjas em 4 unidades, determine o número de balas de hortelã e de laranja. Vamos à resolução da questão da Unifor. Então, a questão fala que em um pacote tem 48 balas. Essas balas têm 2 sabores, hortelã e laranja.
Então, para cada um desses sabores, eu vou atribuir uma variável. Eu vou colocar H para as de hortelã e L para as de laranja. A minha primeira equação é que diz que as balas de hortelã junto com as balas de laranja somam 48 unidades. Então, quando eu pegar a quantidade de hortelã mais a quantidade de laranjas, isso aqui são 48 balas. E agora ele vai começar a dar referência da minha segunda equação desse sistema. Aí ele fala assim, olha, se a terça parte correspondente à terça parte, quando eu falo de terça parte, eu estou falando de uma fração que o meu denominador é 3. Ou eu estou falando que eu peguei essas balas e dividi em 3. Então, se eu estou falando em terça parte, eu quero uma fração de denominador 3. Se eu falo de metade, o meu denominador é 2. Se eu falo um quarto, de eu falar de quartos, aqui, denominador 4. Então, terça parte, denominador 3. Esse é o meu denominador. E o meu numerador, ele vai falar se a terça parte correspondente ao dobro do número de balas de hortelã. Então, aqui o meu numerador é o dobro do número de balas de hortelã. Bala de hortelã é H. O dobro de alguma coisa é 2 vezes aquela coisa. Então, aqui em cima vai ficar 2 Hs. Certo? Então, se a terça parte correspondente ao número de balas excede a metade, então isso aqui vai ser igual a metade da quantidade das balas de laranja. Então, metade, eu falei, é dividir por 2. Então, eu pego a quantidade das balas de laranja e divido por 2. Isso aqui, essa quantidade vai exceder essa daqui em 4 unidades. Então, quando eu pegar 2Hs, o dobro da quantidade de balas de hortelã e dividir por 3, isso vai ser a mesma coisa que eu pegar a quantidade de laranjas e dividir por 2 e ainda somar 4. Aí pergunta-se, qual é a quantidade de balas de hortelã e qual a quantidade de balas de laranja? Então, eu tenho aqui 2 equações e vou resolver. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o método da substituição. Então, eu tenho aqui a minha primeira equação, tenho aqui a segunda, e eu vou pegar, isolar em uma e vou substituir na outra. Depois eu pego o valor que eu encontrei e volto para substituir na primeira. Porque ele pergunta, determina o número de balas e de hortelã e de laranja. Então, eu vou ter que calcular as duas. Então, eu vou pegar aqui na minha primeira e vou isolar o meu L. Vou deixar ele sozinho. Vou fazer L vai ser igual a 48. Esse H que estava com L positivo vai vir negativo. Então, vai ficar L é igual a 48 menos H. Ou seja, eu substituí aqui na primeira. Então, no lugar de L, eu vou botar 48 menos H. Em qual equação? Na segunda. Se eu isolo na primeira, eu substituo na segunda. Se eu isolo na segunda, eu substituo na primeira. Como eu isolei na primeira, eu vou vir aqui e vou substituir. Aonde tem L, vou colocar 48 menos H, que é aqui. Então, vai ficar assim, ó, 2H sobre 3 é igual, no lugar de L, 48 menos H sobre 2, mais 4. Então, o que eu preciso resolver primeiro? Eu tenho uma adição aqui de uma fração com um número natural. Eu preciso resolver essa adição primeiro. Eu vou fazer essa adição aqui em cima separada, eu venho aqui e substituo, tá? Então, eu tenho 48 menos H sobre 2, e isso mais 4. Então, o que eu vou fazer para somar, né? Entenda que isso aqui é uma fração de denominador 1. Na adição de frações, eu faço esse vezes esse e esse vezes esse. E eles vão ficar no meu numerador. Então, fica assim, ó. 1 vezes 48, 48. 1 vezes menos H, menos H. 2 vezes 4, 8. E embaixo, é esse vezes esse. É o denominador vezes o denominador. 2 vezes 1, 2. Então, isso aqui é 48 mais 8, 56, menos H dividido por 2. Então, eu resolvi aqui
essa adição. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2H sobre 3 é igual a 56 menos H dividido por 2. Agora, eu tenho aqui uma fração igual a outra fração. Como é que a gente faz para resolver? Faz meio por extremo. Pega esse, multiplica por esse e pega esse e multiplica por esse. Vou colocar aqui, ó, o resultado. 2 vezes 2H dá 4H. É igual a 3 vezes 56, eu tenho 168. E 3 vezes menos H, lembre que esse 3 vai multiplicar os dois, viu? Vai dar menos 3H. E agora é só eu resolver. Então, desse primeiro lado, os termos algébricos, eu tenho 4H. E esse menos 3H vai vir para cá mais 3H. E aqui vai ficar 168. Aqui dá 7H. Que é igual a 168. H vai ser igual a 168 dividido por 7. Chegamos à conclusão de que H é igual a 24. H era a quantidade de balas de hortelã. Então, eu tenho dentro desse pacote 24 balas de hortelã. Para encontrar agora a quantidade de bala de laranja, eu fiz essa conta toda na minha segunda equação. Para eu encontrar a quantidade de laranjas, eu tenho que ir na minha primeira equação, aquela que eu tinha isolado, e substituir a variável. Então, aqui vai ficar L é igual a 48 menos, qual é a quantidade de bala de hortelã? 24. Logo, laranja, a bala de laranja é igual a 24. Chegamos à conclusão de que elas tinham a mesma quantidade. Metade das balas eram de laranja e outra metade de hortelã. E para finalizar, nós vamos responder a uma questão que caiu na FUVEST. Um estacionamento cobra R$ 6,00 pela primeira hora de uso e R$ 3,00 por hora adicional e tem uma despesa diária de R$ 320. Considere-se em um dia em que sejam cobradas no total de 80 horas de estacionamento. O número mínimo de usuários necessários para que o estacionamento obtenha lucro nesse dia é de... Então, vamos lá. Da FUVEST. Questão da FUVEST. Como vamos resolver? O problema diz que é cobrada uma taxa de R$ 6,00 na primeira hora e, em seguida, R$ 3,00 por hora adicional. Então, se ele passar só uma hora, ele vai pagar R$ 6,00. Se ele passar 2 horas, ele vai pagar 6 pela primeira e vai pagar mais 3 pela segunda, num total de 9 horas. Se ele passar 3 horas, ele vai pagar 6 pela primeira e 3 pela segunda e 3 pela terceira. Então, é 6 mais 6, 12. A cada hora que for acrescentada, acrescenta R$ 3,00, sendo que a primeira ele vai pagar R$ 6,00. Então, nós vamos definir essas horas com variáveis. Então, a primeira hora, nós vamos definir pela variável x. Para essa hora, ele cobra R$ 6,00. Para as horas adicionais, nós vamos representar com y e nessas horas ele vai cobrar R$ 3,00. O problema fala que nessa empresa ele tem uma despesa de R$ 320. Ou seja, quando ele somar essa quantidade de horas que as primeiras horas e as horas adicionais, isso aqui tem que dar no mínimo R$ 320, porque senão ele toma prejuízo. Então, para cada primeira hora é R$ 6,00. 6x mais, para cada hora adicional, R$ 3,00. 3y. Isso daqui tem que dar 320.
Lembrando que são em reais, tá? Se você quiser, pode colocar 6,00 representando horas. Eu tirei essas casas decimais para facilitar a nossa escrita e a nossa conta, tá bom? Mas aqui eu tô trabalhando em reais. 6 horas, R$6 a primeira hora, R$3 as horas adicionais, totalizando R$320. E ele também, a segunda equação, me diz que quando eu somar essa quantidade de horas, vai ter que dar 80 horas em que foi utilizado no estacionamento, certo? Então, quando eu somar a quantidade de horas X e a quantidade de hora Y, isso aqui tem que dar 80 horas, que foi a quantidade de horas em que carros ficaram estacionados lá, utilizando do estacionamento. Aí ele pergunta qual é a quantidade mínima de usuários para que o estabelecimento ele tenha lucro. Então, nós vamos ter que calcular aqui quanto vai ser a variável X. Como cada usuário só vai pagar uma vez a primeira hora, logo a variável X vai corresponder à quantidade mínima de usuários. Então, vamos resolver esse sistema e encontrar qual é o valor da variável X. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o método da substituição. Então, eu tenho aqui a minha primeira equação e aqui a segunda. Eu vou fazer diferente da questão anterior. Nessa aqui, eu vou isolar na minha segunda. Lembrando que eu tinha dito que, para ser mais fácil, procure isolar na equação em que o coeficiente for 1. Aqui, coeficiente 6 e 3. Aqui, 1 e 1. Então, eu vou isolar nesse que fica mais fácil. Vou pegar a minha segunda equação e vou isolar. Vai ficar assim, x é igual a 80. E esse mais y, que estava com x, né, vai vir para aqui ficar com 80. Ele é mais, ele vai vir menos y. Então, eu vou substituir. Isolei na segunda. Eu vou substituir aonde? Aqui na primeira. Aonde tem x, eu vou colocar 80 menos y. Então, vou colocar aqui, ó, primeira, 6. No lugar de x, eu vou colocar 80 menos y. 80 menos y mais 3y, isso aqui é igual a 320. E vou encontrar, então, quanto vale a variável y. Lembrando que eu quero a resposta de quanto é a variável x, porque cada carro vai pagar pelo menos a primeira hora, tá ok? Então, 6 vezes 80, isso aqui vai dar 480. Menos 6 vezes y, 6y. Mais 3y, que é igual a 320. Então, desse primeiro lado da igualdade vai ficar menos 6y mais 3y. Do segundo lado vai ficar 320 menos 480. Menos 6 mais 3y dá menos 3y. 320 menos 480 dá menos 160. Esse menos 3 que está multiplicando vai vir dividindo. E y vai ficar igual a menos 160 dividido por menos 3. Logo, menos por menos fica mais. Y vai ser igual a 160 dividido por 3. Como 160 não é múltiplo de 3, não dá para dividir, eu vou deixar assim em fração. E eu quero encontrar x. Então, eu vou pegar aqui, onde tem y, e vou substituir aqui na minha segunda, foi onde eu isolei. Então, vai ficar x é igual a 80 menos 160 sobre 3. Preciso fazer essa subtração. Lembrando que aqui embaixo do 80 tem um 1. Então, x vai ser igual a 80 vezes 3 dá 240. 1 vezes 160, isso é menos 160. E embaixo é 1 vezes 3, que dá 3. X vai ser igual a 240
menos 60. Isso aqui vai dar 80 dividido por 3. Logo, quando você fizer essa conta, 80 dividido por 3x é igual a 26,7. Lembrando que ele pede a quantidade mínima de pessoas. Eu posso dizer para vocês que a quantidade mínima de pessoas é 26,7 pessoas? Não, eu tenho que arredondar. Então, a quantidade mínima de clientes seria 27 clientes. Então, eu vou ter que arredondar isso aqui para 27 clientes. Porque eu não posso pegar uma pessoa e representar o decimal, né? Então, eu não posso dizer são 26 pessoas e um pedaço de outra. Logo, resposta, 27 clientes vão ter que estacionar ali o carro para que ele não tenha prejuízo. Como exercício, eu vou deixar aqui no portal no plural 4 questões para que vocês resolvam. Essas questões não estão no livro, eu também tirei de provas de concursos e vou digitar e deixar disponível aqui para vocês, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula!